Já imaginou o que acontece após a morte? A morte é uma das poucas certezas que temos na vida, mas será que realmente marca o fim de tudo? A Bíblia nos apresenta 3 figuras que venceram a morte de maneiras surpreendentes. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada de descoberta, explorando as histórias de Enoque, Elias e Jesus, e o que elas podem revelar sobre nossa própria existência e destino. Enoque, o mistério da comunhão divina. Enoque, o homem que caminhou com Deus por 365 anos, é uma figura enigmática e inspiradora. Seu nome, Enoque, significa dedicado, e ele certamente viveu de acordo com esse significado. Ele não era um profeta renomado ou um líder notável, mas sua fé e dedicação a Deus o tornaram excepcional. A Bíblia descreve Enoque como alguém que simplesmente desapareceu da terra, sem experimentar a morte. Sua fé e comunhão íntima com Deus eram tão profundas que Deus escolheu levá-lo de uma maneira única. Mas o que significa caminhar com Deus? Para Enoque, isso envolvia uma vida de obediência, retidão e busca constante da presença divina. Suas ações e fé o levaram a um destino diferente de todos os outros. A história de Enoque nos lembra que a proximidade com Deus é acessível a todos, independentemente de sua posição na sociedade. Vale lembrar que Enoque foi pai de ninguém menos que Matusalém. Elias, a espetacular ascensão aos céus. Elias, um renomado profeta, é conhecido por sua partida espetacular da terra. Sua vida foi marcada por milagres e por sua fé inabalável em Deus. Sua ascensão aos céus não ocorreu através da morte, mas sim de um evento majestoso, acompanhado por um carro e cavalos de fogo. Essa partida singular levanta questões fascinantes sobre o que levou a esse evento espetacular. A história de Elias nos ensina sobre a importância da fé e da confiança em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Sua jornada de vida é um testemunho de como a fidelidade a Deus pode resultar em um destino extraordinário. Jesus, a ressurreição triunfante. A história de Jesus é a mais conhecida das 3. Ele enfrentou a morte em uma crucificação brutal e foi enterrado em um túmulo. No entanto, ele venceu a morte ao ressuscitar dos mortos no 3º dia. Sua ressurreição é única, porque ele não apenas retornou à vida, mas também ascendeu aos céus. A ressurreição de Jesus mudou o curso da história e representa a vitória eterna sobre a morte. Jesus é muito mais do que um personagem bíblico. Ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Sua vida, morte e ressurreição têm um significado profundo para a fé cristã e para toda a humanidade. Através de sua história, somos lembrados de que a morte não é o fim da jornada, mas o começo de algo novo e eterno. Conforme exploramos essas histórias, várias questões fascinantes surgem. O que essas narrativas revelam sobre a natureza da vida, da morte e do além? Existe um fio condutor que conecta essas figuras bíblicas de maneira significativa? E qual lição essas histórias podem nos ensinar sobre o nosso próprio destino e propósito na vida? Além disso, à medida que examinamos essas histórias, uma profecia intrigante se torna evidente. A Bíblia sugere que não apenas essas 3 figuras escaparam da morte ou a venceram, mas que há esperança para todos nós. Uma profecia relacionada ao retorno de Jesus oferece uma perspectiva única sobre o nosso próprio destino. O que isso significa para aqueles que acreditam em Jesus e aguardam a sua segunda vinda? Essas histórias nos lembram que a morte não é o fim da jornada. Enquanto a morte é uma realidade física que todos enfrentaremos, a fé e a esperança nos desafiam a acreditar que a vida continua além dela.
A história de Enoque, Elias e Jesus apontam para um futuro glorioso que todos nós podemos compartilhar. Elas nos lembram que há mais do que os olhos podem ver e que a jornada da vida continua muito além do que conhecemos. À medida que exploramos essas narrativas e as perguntas que elas suscitam, convido você a manter a mente aberta e curiosa. O mistério da vida, da morte e do além está mais próximo do que imaginamos? Estamos todos em busca de respostas para as perguntas fundamentais da existência. Essa busca nos leva a explorar histórias antigas e profecias que apontam para um futuro cheio de esperança. A jornada de Enoque, a ascensão de Elias e a ressurreição de Jesus não são apenas eventos históricos, mas também lições sobre a natureza da fé, da vida e do destino humano. Elas nos desafiam a refletir sobre nossa própria jornada e a encontrar significado em meio à incerteza. Afinal, a busca por respostas continua, e juntos podemos desvendar os segredos da existência do além. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários, pois a jornada de descoberta nunca termina. Que essa exploração inspire você a refletir sobre sua própria vida e destino. Nossa jornada continua.